Apresentar a Patrícia aí, ela é graduada em Letras, especialista em língua portuguesa, mestre em Educação e doutoranda em Ciências da Educação. Ela é professora do nosso curso de Pedagogia do Unifagot e também leciona para o ensino fundamental e médio do Colégio Lausanne em Uvar. Patrícia, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. E a gente vai conversar aí sobre pais e o ensino remoto, né? Como a gente pode superar todos os desafios da educação domiciliar. Para começar, Patrícia, só para a gente poder esclarecer, o Ministério da Educação, há mais ou menos um mês, ele divulgou uma portaria que autorizava o ensino superior a adotar esse regime remoto, que a gente está chamando, né? Que é essas aulas utilizando das tecnologias de informação e comunicação. Agora, quando a gente fala de ensino fundamental e médio, existe algum decreto, alguma autorização que também permite esse formato de aula? Sim. Olha, no dia 27 de março, o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, ele emitiu uma nota de esclarecimento. Segundo essa nota, haveria uma flexibilização dos 200 dias letivos, mas a obrigatoriedade do cumprimento das 800 horas aula. E ele determinou o seguinte: educação infantil, não. Até o presente momento, o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Privadas, né, ele passa para a gente que na educação infantil, todo o material que a escola possa estar divulgando para os alunos, em forma de vídeos, de brincadeiras, isso aí não pode contar como hora-aula. Então, até o momento, a educação infantil teria que repor esse período que está parado. Porém, ele autorizou as aulas online, né? Na verdade, ele autorizou um estudo remoto, que não tem obrigatoriedade de aula online. A escola pode manejar esse estudo remoto da forma que ela achar melhor, através de estudo dirigido, através de atividades. Porém, a maioria das escolas opta pela videoaula, por live, por ser uma forma mais acessível. Essa autorização, ela cobre o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino técnico. Então, desde o dia 27 de março que ela está em vigor. Perfeito. Só para esclarecer também na possibilidade de alguém às vezes não conhecer aí, a educação infantil seria de qual faixa etária ou de qual série? De 0 a 5 anos é educação infantil. A partir dos 6 anos, entra nos anos iniciais do ensino fundamental, que vai até aproximadamente 10, 11 anos, que é o 5º ano, e aí entra nos anos finais do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º. Então, perfeito. Então, o ensino fundamental e o médio e técnico, né, ele conta com essa possibilidade do ensino remoto, que pode lançar mão de aulas online, mas que não necessariamente é isso, é utilizar de tecnologias, né, da informação e da comunicação. Fala muito, sim, sobre a escola manejar da forma que ela achar melhor. Então, pode ser um estudo dirigido, atividades enviadas aos alunos e as lives e as videoaulas, desde que a escola tenha condições de fornecer isso e os alunos tenham condição de receber. Então, e só recapitulando também, pode falar. Não, inclusive, esse percentual remoto, né, essa nota de esclarecimento, ela deixa claro que ele deve abranger 20% das horas aula para ensino médio e técnico. Não faz referência ao fundamental. Então, até o momento, não há algo criterioso em relação ao fundamental. Por analogia, o bom senso, acredita-se que o fundamental também abarcaria 20%. Mas não foi, assim, regulamentado. Perfeito. E aí, só recapitulando, além dessa possibilidade, há também uma flexibilização no calendário, é isso? Sim, esse calendário, a escola pode, por exemplo, antecipar as férias escolares, ela pode não antecipar feriados que não sejam feriados santos, religiosos. Isso Perfeito. Tudo é uma flexibilização aí em relação a esses dias letivos. Perfeito, Patrícia. Agora entrando mesmo no assunto, né, que a gente se propôs a falar nessa live, que são
esses desafios, né, que podem surgir com esse tipo de decisão, pela sua experiência e por aquilo que você já tem escutado aí também enquanto professora no Colégio Losango, quais têm sido os maiores desafios hoje que as famílias têm destacado nesse momento? A gente tem que fazer uma separação aí entre faixa etária, né? Porque famílias com crianças que estão na educação infantil, elas encaram um tipo de desafio, porque hoje em dia, o que as escolas de educação infantil fazem quando têm condições desse trabalho online? Elas enviam para casa vídeos da professora trabalhando com música, com alguma brincadeira, enviam por PDF, atividade para colorir, para colar, mas não tem material novo, conteúdo novo. Trabalha as atividades, as habilidades que a criança já adquiriu. Então, o desafio aí para esse tipo de família é estar com a criança e animar a criança, porque as crianças choram, elas querem ir para a escola. Elas não entendem por que elas não estão vendo os coleguinhas, não estão vendo a tia, né? Para elas é complicado entender essa situação de quarentena. Então, a família tem que fazer uma festa o dia que está chegando o vídeo da escola. Na escola que eu trabalho, ele é enviado com uma frequência de 3 vezes na semana. Então, envolver a criança mesmo na atividade para que ela se sinta pertencente à escola, para que o vínculo se mantenha. Né? Agora, em relação à criança do fundamental, já é diferente, porque a criança do fundamental ela é um pouco mais velha, anos iniciais que eu digo. Ela é um pouco mais velha, mas nós, da escola que eu trabalho, nós consideramos que esse tipo de criança ainda é muito nova para aprender conteúdo novo online. Então, nós não estamos trabalhando conteúdo novo. Nós estamos enviando quiz, atividades de fixação, e também não é um volume muito grande. Então, eu acho que o desafio para esse tipo de criança é colocar ela numa rotina de estudo, né? Porque ela tem que saber que ela não está de férias. Tem que ser colocado para elas que não é férias. Então, seria muito bom se as famílias fizessem a rotina, assim, o horário para acordar, para tomar café, mantivesse como era durante o período escolar. Para ela sentir assim, que ela não tem todo aquele volume de estudo, mas ela vai ter a hora para sentar, para poder fazer as atividades. Agora, em relação aos anos finais e ao médio, nós fizemos um calendário de aulas. Então, o desafio aí para esses alunos, das famílias, também seria a rotina, para ele saber que de manhã ele vai assistir às aulas. À tarde, ele vai fazer tarefa. Não tem necessidade desse aluno ser sobrecarregado com conteúdo escolar, mas ele também não pode sentir que ele está de férias e vai ficar vendo TV ou jogando videogame o dia todo. Então, o desafio é valorizar o que a escola está fazendo, envolver os filhos para que eles tenham o compromisso ali com as atividades que estão chegando para ele, reconhecer que isso é importante, para que ele não perca o vínculo com o estudo, com a escola, né? Então, eu acho que é assim, é organização do horário dentro de casa, é o maior desafio. Isso tem sido já um desafio para a gente, né, que às vezes não tem uma rotina de estudo, né? Para a gente que às vezes pensar no trabalho, pensar em outras obrigações dentro de casa já está sendo um desafio, né? Quanto mais para um adolescente, para uma criança, né? Entender que ele precisa continuar estudando sem ter a escola, né? Estar na escola, de fato, demanda aí uma dedicação e os pais e responsáveis têm um papel de ajudar nesse enfrentamento, né? Enfrentar esse por desafio. Isso que eu acho muito importante fazer um cronograma, sabe? Um horário mesmo. A fixar o horário, a hora que vai levantar, tomar o café, assistir às aulas, a hora do estudo. Não precisa ser tudo no turno da manhã. Pode almoçar e depois ter a hora de fazer a tarefa, de estudar, para manter esse ritmo. E dentro desse desafio que você contou, né, de estabelecer uma rotina, de entender que, de fato, a gente não está de férias, as crianças, os adolescentes também não estão, como que os pais eles podem preparar, então, talvez algumas dicas aí, de como eles podem preparar esse momento de estudo para que seja mais proveitoso, para que seja menos traumatizante para a criança, né, e para o adolescente, talvez? O que você diria nesse aspecto?
Eu acho que é muito importante ter um espaço reservado para esse estudo, sabe? Então, assim, a dica é assim, reserve uma sala, porque hoje nós temos pais em home office e nós temos convivendo no mesmo ambiente bebês, crianças, adolescentes, cada um com sua necessidade. Então, o lugar para esse estudo ser realizado, para ter acesso a esse material escolar, não pode ser a sala onde tem o trânsito de todo mundo, não pode ser na mesa da cozinha, né, para poder facilitar para a mãe que tem que fazer o almoço e tem que... Então, o ideal nesse momento é reservar uma sala, pega uma sala menos usada na casa, um quarto, que possa ser destinado a esse fim, sabe? E aí a criança vai ter, o aluno, o adolescente, ele vai saber que no momento de estudar ele vai para ali, com calma, com sossego. Uma vez, há muito tempo atrás, num vestibular da UFV, caiu um texto que falava regras para você preparar um ambiente de estudo. Então falava assim, preste atenção na luminosidade, no som, não pode, no trânsito, um espaço confortável, né, que você tenha um local próprio para você focar no que você está fazendo. Então eu acho que isso seria uma dica para você conseguir estabelecer essa rotina. É como se ele estivesse saindo para a escola, mas ele vai sair para o quarto de estudo e fazer as atividades do dia. Perfeito. E assim, Patrícia, quando a gente fala de, né, crianças, né, ensino fundamental, ali, os pré-adolescentes, acho que fica fácil até associar a importância mesmo do pai, da mãe, dos responsáveis na preparação dessa rotina, desse ambiente adequado, né? Validar se o aluno está estudando ou não. Mas aí quando a gente fala do ensino médio, que a gente também aí já tem os adolescentes, pessoas aí mais velhas, né, do que as crianças, você acha que o pai e a mãe também é importante nesse espaço, na organização para esse aluno? Com certeza. Eu tenho filhos, eles passaram pela adolescência, pelo ensino médio, e eu sempre tomei conta se estava estudando, né, se estava fazendo tarefa, porque você não perde a responsabilidade porque o filho está mais velho, né? Você passa para ele essa responsabilidade, porque eu acho, sabe, ô Felipe, que tirando as crianças da educação infantil, que realmente elas precisam de um acompanhamento assim bem próximo, porque elas são dependentes, né? Mas a partir do momento que a criança já está no fundamental, ela não precisa do pai e da mãe estar 100% presente. Mas ela precisa saber que ele se importa com o que ela está fazendo. Então, é dar autonomia, mas aquela autonomia cuidada. Então, você coloca o seu filho para fazer a atividade, mas você vai lá e pergunta se ele está precisando de ajuda, se ele está com alguma dúvida. Você pergunta se ele terminou, né? Então, e isso é com o adolescente também do ensino médio. Porque ele também precisa desse apoio. Porque senão ele vai achar que ele está de férias, né? Porque é o que você falou. Se nós, como adultos, já é difícil para a gente se controlar, o adolescente ele vai pegar um meio virtual e ele vai se dispersar no WhatsApp, nas redes sociais. Então, é importante estar controlando se ele está na plataforma de ensino, se ele está fazendo as tarefas. Tá? Até porque, né, como a internet está sendo o veículo pelo qual os conteúdos estão sendo veiculados, né? Então, ele está com acesso ali a vários distratores, né? Sim, então, de fato, esse papel do pai. Você tem que ir lá dar uma olhada para ver se ele está no lugar certo. Exatamente. E assim, isso era até uma dúvida, essa questão aí de estar acompanhando o tempo inteiro, eu acho que é algo muito pertinente mesmo, principalmente porque, como você citou, muitas pessoas estão dentro de casa trabalhando, né? Então, assim, eu até tive uma experiência umas semanas atrás aí, que eu estava com uma prima minha aqui também, recebendo atividades, e só estava eu com ela dentro de casa, e eu não sabia se eu podia deixar ela fazendo atividade sozinha, se eu tinha que ficar ali acompanhando, porque eu tinha também o meu trabalho. Então, de fato, orientar, ajudar a organizar essa rotina, organizar esse ambiente, dar uma orientação inicial, de vez em quando validar se está tendo alguma dúvida e se está fazendo atividade, mas não há necessidade de ficar o tempo integral ali com essa criança e adolescente, né, do fundamental e do ensino médio.
Sim, e eu acredito que não é só nesse momento, é em qualquer momento. Com aulas presenciais na escola, ou com esse momento que nós estamos vivendo, deveria ser assim. Porque às vezes, né, como os alunos estão dentro da escola, quando eles chegam em casa, eles ficam por conta própria. Então, a autonomia, eu acho que ela tem que ser dada, você tem que ensinar o aluno a ser autônomo, saber fazer as coisas sozinho, porque também você não pode fazer por eles, pro resto da vida. Uhum. Porém, você tem que supervisionar. Ele tem que sentir que a gente está preocupado com o rendimento dele. Perfeito. Agora, Patrícia, eu tenho tido a oportunidade de conversar com profissionais aqui de várias áreas, né? Uma vez que essa pandemia, ela de fato trouxe movimentações em áreas diferentes, assim. É interessante como cada um na sua área, os profissionais apresentam assim, que esse momento está permitindo a gente muitas vezes desenvolver hábitos que já deveriam fazer parte da nossa vida. Por exemplo, né, a principal forma de prevenção desse vírus é a lavagem de mão. E esse hábito já deveria acontecer. Aí eu conversei aqui com o professor de educação física, né, ele deu algumas dicas, ele falou, Felipe, isso aqui não é para agora, isso já deveria ser. Conversei com o professor Léo Parma também sobre as empresas, as finanças. Felipe, deveria haver um planejamento financeiro. Então agora, quem já tinha um bom hábito de planejamento financeiro, também vai sair melhor agora. Enfim, contei essa história toda para te perguntar, você acha também que esses desafios que estão sendo apresentados agora nesse contexto, no que diz respeito à educação domiciliar, é porque talvez faltava um hábito dos pais de acompanhar de verdade os filhos, de já fazer parte da rotina, né? Porque agora a gente está tendo que fazer parte da rotina da aula mesmo. Mas existe um estudo complementar que precisa haver em casa, né? Você acha que isso também está relacionado? Eu acredito que sim, porque na verdade o que acontece? No dia a dia, os pais estão fora, trabalhando. Então, às vezes, eles delegam esse estudo da casa para professores particulares. Então, eles próprios não têm isso, esse hábito, né? Não estou falando que são todos, né? Mas vários, digamos assim. E agora, é impossível esse professor particular, porque senão esse professor particular vai estar vindo através da internet também. É algo a mais. É mais uma obrigação da criança, além dela ter as atividades da escola, ela ter aulas particulares online. Eu não vejo muito propósito nisso, sabe? Então, eu acho que chegou o momento dos pais realmente participarem com efetividade da vida escolar dos filhos. De maneira alguma, Felipe, eles têm que pensar que agora eles viraram professor. Não viraram. Eles continuam sendo pais. Sabe? Essas coisas não se misturam. Por quê? Porque as escolas, quando elas estão oferecendo esse estudo remoto para o fundamental e para o médio, os professores estão disponíveis para o aluno. Então, o pai não tem que explicar o conteúdo. Quem está explicando é o professor. E se o aluno tiver dúvida, o aluno vai entrar em contato com o professor. O professor vai estar disponível no WhatsApp. O professor vai estar disponível em live, online, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer é que os pais vão participar com mais efetividade dessa vida da criança, né? E, ao mesmo tempo, eles vão perceber o tanto que eles podem deixar a criança por conta própria, o tanto que ela ainda precisa de acompanhamento. Não sei se eu respondi assim bem o que você perguntou, né? Mas... Não, sim. E eu acho, até algo que eu ia te perguntar também, que você já até citou, porque a gente, logo no início disso eu vi alguns pais, assim, com alguns memes na internet, falando, mas gente, eu não sou professor, eu não sei. Então, de fato, né, o que se espera de um pai, de uma mãe ou de um responsável nesse momento, não é que ele assuma o papel do professor e nem que ele domine os assuntos, né? Eu vi muita brincadeira com relação a, gente, eu não sei sobre isso. Não é esse papel do pai nesse momento. De forma alguma. Eu acho assim, olha, que uma coisa que os pais deveriam fazer é, por exemplo, se a escola disponibilizou uma plataforma de ensino, eu acho que todo pai deveria entrar e conhecer essa plataforma. Como ele vai na escola para conhecer a escola? Sabe? Então, se é a via pela qual o filho dele está recebendo informações, eu acho que ele deveria entrar, conhecer, ver como ela funciona,
Pedir ao próprio filho, porque o filho está sendo orientado para mostrar para ele como funciona, porque ele está participando ali, demonstrando interesse. Mas, a partir do momento que ele acha que ele vai ter que virar professor, de forma alguma, todo o conteúdo que está sendo apresentado para o aluno, eu, por exemplo, eu apresento conteúdo de língua portuguesa e de língua inglesa para os meus alunos. Eu gravo videoaula, eu faço exercício, eu resolvo exercício, eu faço live com o aluno, eu estou 100% do dia online no WhatsApp para tirar dúvida. E eles perguntam para mim. Hoje eu estava dando uma aula de inglês pelo WhatsApp para minha aluna. Eu já fiz vídeo chamada para uma aluna menor, de 6º ano, porque ela não estava entendendo o exercício. Eu fiz a videochamada para mostrar na apostila e explicar para ela. Isso não é função do pai. A função do pai continua sendo a mesma que sempre foi. Proporcionar um ambiente adequado de estudo em casa, o acompanhamento das atividades escolares, apoio, ajuda. Então, a função continua a mesma, com o diferencial que agora o filho e os pais estão 24 horas por dia juntos dentro de casa. Por isso a importância de criar esse ambiente de estudo. Agora, para você, Patrícia, enquanto uma educadora, uma professora, você acredita que o pai, né, o responsável, mostrar para o filho esse interesse, participando, ainda que delegando, né, também a um professor particular, mas sempre envolvido, mostrando ao filho que está interessado, isso também auxilia no processo de aprendizagem da criança e do adolescente? Demais da conta. Eu acho assim que quando a criança ou o adolescente percebe que o pai valoriza a escola onde ele estuda, valoriza o esforço que a escola está fazendo para não deixar esse aluno no limbo, ausente da sala de aula, sem vínculo com o estudo. Quando há essa valorização, o aluno se sente motivado, sabe? Ele vai sentir também que ele tem que dar valor, porque o exemplo deles, gente, são os pais. Sabe? Então, é necessário que os pais demonstrem que estão valorizando o que a escola está fazendo, demonstrem que isso é importante nesse momento que a gente está passando, porque isso vai estimular o aluno a se envolver, a fazer as atividades, a buscar conhecimento e sempre deixando claro que é um momento, né? Ele vai passar e nós temos que fazer o melhor possível para passarmos por ele sem maiores prejuízos de conhecimento, né? Eu acho que todos nós temos consciência que quando esses alunos voltarem para a sala, vários vão chegar com dúvidas. E nós vamos tirar essas dúvidas. Ninguém vai continuar com conteúdo se ficou dúvida para trás, né? Mas até lá, isso dos pais estarem juntos, mostrando, colocando horário, fazendo uma disciplina dentro de casa, né, para o estudo, isso só tem a contribuir para a formação desses alunos. Legal. E Patrícia, você comentou também, mais no início da conversa, sobre que precisa haver uma movimentação dos pais até para incentivar e motivar, você citou fazer festa, né, quando chegar alguma atividade da escola. Que outras dicas, né, você poderia dar, de uma forma prática, como que isso pode acontecer para que, de fato, essas crianças e adolescentes se sintam estimuladas a estudar em casa? Eu acho que, assim, durante a nossa conversa, nós falamos várias coisas, né, que pode ser feita. Assim, essa valorização, principalmente com as crianças menores, assim, oba, chegou, a tia mandou vídeo para você, né? Isso envolve a criança, mantém esse vínculo dela com as professoras da educação infantil, né? Porque elas sentem falta. Eu acho que dentro da casa, para a criança menor, por exemplo, pegar a atividade que a escola mandou e sentar e fazer com ela e conversar e brincar e falar que legal, tirar foto, mandar para a escola, porque a escola divulga nas redes sociais o que as crianças estão produzindo. Com os maiores, é muito importante a criação dessa rotina de hora de acordar, hora de... É muito importante, eu acho, sabe, Felipe, uma coisa assim... O aluno maior, estou falando fundamental e médio, ele teve aquele horário no turno da manhã, assistiu às aulas. À tarde, ele tem um horário para fazer tarefa e tem um horário para lanchar junto com a família.
A família para tudo, para o home office, para a tarefa, assenta, faz um lanche, conversa, troca ideia. Você está conseguindo fazer a tarefa? Está indo tudo bem? Né? Você está tendo alguma dificuldade? Precisa fazer alguma pesquisa? Tá? Eu te ajudo? Precisa de ajuda? E depois, terminou o lanche, pronto, todo mundo retorna. Se não terminou a atividade ainda, vai terminar. Estabelecer um horário para videogame, um horário para televisão, ou seja, manter a rotina. Mesmo estando nessa situação muito imprevisível que nós estamos vivendo. Para você que chegou agora, a gente está conversando sobre os desafios da educação domiciliar, principalmente aí para as crianças e adolescentes, e como os pais podem ajudar a superar esses desafios. Estamos conversando com a Patrícia, que é professora do nosso curso de Pedagogia do Unifagoc e também professora do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Losango de Ubá. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, você pode mandar para a gente aqui nos comentários. E também conhece alguém, algum pai, uma mãe, um responsável que tem passado aí esses dias com as crianças, adolescentes dentro de casa, compartilha essa live. Nós vamos ficar aí conversando sobre esse assunto ainda dá tempo de participar para que a gente possa aí contribuir com vocês. Temos algumas participações, alguns comentários aqui já dentro do que a gente está conversando, né? A Adriana Molica, que é a diretora do nosso curso de Pedagogia, ela falou aí, né? Se os pais tiverem que ser professor, é porque o nível da aula ou didática do professor não está sendo efetiva. Então, de fato, a gente precisa... E tem que ter cuidado também, que às vezes o pai mesmo às vezes vai querer entrar, né? Às vezes o professor está até dando assistência, mas o pai, às vezes, ele vai querer assumir esse papel, né? Tem que tomar cuidado. Eu acho que tem que tomar cuidado do pai não se sentir a obrigação como um peso, mas também não querer tomar o lugar do professor, né? Existe esse outro lado também, né? Vai que é um sonho que a pessoa sempre teve, né? Vai querer realizar. E se quiser virar professor, tá fácil, gente. Venha fazer pedagogia no Unifagoc. Isso, aí sim, aí você falou a verdade. Também mais uma participação aqui da Ludi Araújo. Um ponto positivo disso tudo vai ser o aumento do vínculo entre os pais e filhos, né? Que de fato, né, é o que eu até comentei. Eu acho que esse momento ele vai servir para trazer uma série de reflexões e mudanças na nossa vida em vários hábitos, né? E que de fato, se porventura algum pai ou mãe tem negligenciado essa participação, que seja o mesmo tempo de rever isso aí e se engajar mais na educação dos filhos. Patrícia, com relação ao tempo de estudo, também você comentou um pouco sobre isso. Então, não necessariamente precisa manter o mesmo tempo. O tempo que você estava na escola, você precisa. Isso pode ser diluído durante o dia, isso pode ser visto de criança para criança. Olha, normalmente, o que a gente vê que está funcionando é assim. A criança pequena de educação infantil, ela leva, em média, 1, 2 horas, até que ela vê o vídeo da tia, porque a criança pequenininha, ela tem necessidade de ver o mesmo vídeo inúmeras vezes. Né? Ela vê de novo, aí ela vai cantar com a tia, ela vai dançar, ela vai brincar. Se ela tiver alguma atividade de recorte, de colagem, de colorir, o que? Ela vai levar entre 1, 2 horas ali entretida com aquilo, numa média de 3 vezes na semana, né? Em relação aos alunos que já estão tendo a aula remota mesmo, que são os anos finais do fundamental e o médio, o que eles vão levar é o quê? Na nossa escola, a gente coloca as aulas online às 8 horas da manhã e a gente fica com eles assistindo, né? A gente tem uma grade de horário, uma sequência de aulas, e nós ficamos ali online com eles assistindo até 11h30, meio-dia, no turno da manhã. E à tarde seria o horário dele fazer tarefa. As tarefas foram mantidas na mesma proporção que a gente mantinha com a aula presencial. Então, cada conteúdo ali, ele tem 2 atividades para fazer por conteúdo. Então, ele vai fazer a tarefa dele. Então, assim, Felipe, na verdade, o que acontece? Ele não vai ficar a manhã inteira dentro da escola, como ele ficava, mas ele tem ali as aulas para ele assistir. As aulas são em média de 10, 15 minutos. Quando a gente faz uma live com eles,
É uma live mais extensa, porque a gente troca muita informação, né? Eles participam bastante. Mas, em média, se a aula está gravada, ela tem, em média, 10, 15 minutos. E depois ele faz as atividades. Então, não é deixar muito solto, sem horário de estudo, mas também ele não vai ficar o dia inteiro por conta disso, sabe? Ele vai levar uma média de 2 horas para fazer as atividades e as horas da manhã para assistir às aulas. E conversar conosco, né, com os professores. Assim, eu penso que é importante isso, né? Conhecer bem o que vai ser passado pela escola para saber, de fato, aqueles conteúdos, por exemplo, que vão ser lives de aula, que ele precisa estar naquele momento assistindo, o que vai ser gravado, que talvez dá um pouco mais de flexibilidade. Conhecer, eu acho que também a rotina da casa, né? Porque se a gente for pensar em casas que tem até mais de uma pessoa, né, nessas faixas etárias aí que vão estar estudando, e às vezes o recurso de equipamento é um só, então às vezes vai ter que remanejar, então o Por isso que é importante importante programar, né? Programar um horário para cada um. Ter a rotina, tá em contato direto com a escola para saber como que vai ser a programação para fazer essa orquestração da melhor maneira possível. A meu ver, assim, a escola enviar para casa também o calendário com o horário, né? É muito importante também que, além desse calendário estar disponível, por exemplo, a escola manter grupos de WhatsApp com pais, sabe? Mantém com os filhos, mas mantém com os pais, porque as dúvidas dos pais também podem ser encaminhadas diretamente à coordenação pedagógica da escola e sanadas, né? Porque às vezes alguma aula ficou com alguma dúvida e aí isso é resolvido diretamente na escola. E assim, dentro disso, né, então, essa relação escola e pais tem que estar bem entrosada. Muito afinada, né? Eu acho importantíssimo. Voltamos àquela questão dos pais valorizarem a escola mais que nunca, sabe? Porque se o aluno está lá se esforçando, porque para ele é um esforço, para todos nós está sendo um esforço. Tudo é muito novo, né? Então estamos fazendo da melhor forma possível, mas está sendo difícil para todos. Aí a criança está lá, o adolescente está lá, se esforçando. E no fundo ele está escutando o pai falando, nossa, pelo amor de Deus, eu não aguento isso mais, esse negócio todo dia. É muito desmotivador, sabe? Não tem como haver um bom rendimento, um aproveitamento assim. Todo mundo precisa se sentir motivado nesse momento. Então, esse vínculo dos pais com a escola é fundamental para que tudo dê certo, né? E que todo mundo se saia bem dessa situação. A Adriana até comentou aqui também, se a família não valoriza a atividade remota, fica difícil motivar os filhos, seja criança ou adolescente. Então, de fato... Com certeza, concordo plenamente. Agora, Patrícia, eu queria sair um pouquinho dessa temática que a gente se propôs, mas eu acredito que como instituição de ensino superior, a gente precisa também pensar que a gente forma professores. Na sua opinião, o que talvez você diria aí para nossos alunos de pedagogia como uma grande lição desse momento, agora olhando o lado profissional, né, de como professora que está tendo que encarar todas essas mudanças e essas adaptações no ensino? Olha, para os meus alunos, aí estou falando diretamente para eles, esse é o famoso plano B, que eu falo com vocês, que a gente sempre tem que ter. Né? Então, o professor não pode ser um professor acomodado a uma rotina pedagógica e escolar. O professor que está acomodado está acabado para a profissão. Então, o professor ele tem que ter flexibilidade, adaptabilidade, porque essas situações imprevisíveis, elas acontecem com muita frequência. E nós não podemos nos sentir derrotados ou desesperados. Nós temos que nos adaptar ao que esperam de nós da melhor forma possível, para que possamos continuar a fornecer ensino de qualidade. Então, para todo mundo, principalmente para os meus alunos, né, que estão estudando para futuramente atuar dentro de escolas, essa é a maior prova de que o plano B tem que existir e que você tem que estar pronto para mudar, sabe? A mudança é necessária, a adaptação é necessária. Você não pode cruzar os braços, chorar, emburrar e achar que agora o mundo acabou, sabe? Porque não vai ser assim que vai funcionar. Então, se precisamos ser tecnológicos para acessar nossos alunos e chegar até eles, se essa é a forma, é assim que nós vamos fazer.
Se vamos fazer lives, eu sou uma pessoa assim, que eu nunca fiz uma live na vida, mas se é o caso de fazer, vamos fazer live, sabe? Então, é assim que funciona, porque a gente lida com pessoas. O estudo é vivo, o ensino é vivo, né? E os nossos alunos são... sim, eu acredito que a gente deve se reinventar sempre, porque a educação se reinventa, né? Aí, Felipe, eu vou até falar uma coisa. Sabe aquela charge antiga que critica a educação, que fala que se uma pessoa lá do século XII ressuscitasse hoje e entrasse nesse mundo, a única coisa que ela ia reconhecer era uma sala de aula. Caiu por terra. Ela não existe mais, né? Porque a sala de aula hoje ela está totalmente diferente do que era. E assim, eu vou me atrever também a entrar nessa discussão, eu acho que isso é até bem questionável, né? Porque por mais que exista, né, eu entendo que essa é uma crítica a metodologias, a formatos, né, a estrutura da sala de aula também, mas eu acho que a própria mudança, né, que a sociedade ela passa, isso vem para a sala de aula, né? Como você muito bem falou, a sala de aula é composta por pessoas, né? Ainda que a metodologia seja a mesma, você está lidando diretamente com pessoas que são diferentes de outras gerações, com outras personalidades. Então, e de fato, esse momento que a gente está vivendo foi um imprevisto macro, né? Foi algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar ou prever. Mas, então quer dizer que na profissão do professor, no dia a dia, acontecem coisas que demandam aí essas mudanças, esses planos B? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo assim para os alunos, eu acho assim que os pais, se tem pais assistindo, eles estão cientes disso, os alunos estão cientes disso, assim, às vezes você planeja a aula e você tem duas turmas, por exemplo, do mesmo segmento que você planejou a mesma aula. Você entrou numa turma, deu a aula e você fala, não é essa aula que eu vou dar na outra turma. Você já sabe que você vai ter que alterar e que vai mudar. Às vezes você planejou alguma coisa no data show, o data show não ligou. Vamos fazer de outra forma. Então, esse jogo de cintura você adquire com o tempo, né? Claro que nós temos a metodologia e nós temos que seguir, sabe, ô Felipe? Porque, na verdade, nós vivemos num país que ele tem um sistema de cobrança arcaico. Ele quer que a escola se renove, que a escola se modernize, mas o sistema de cobrança de avaliação, o Enem, né, os PISMs da vida, PASES, são todos muito arcaicos, né? Eles são bem padronizados. Então, nós temos que preparar o aluno, mas, ao mesmo tempo, nós temos que inovar com ele. Então, é um desafio diário, né? Você manter aquele padrão. Eu acho que o maior desafio é manter o padrão de qualidade. Em qualquer circunstância, o aluno tem que aprender. Ele tem que estar confortável, seguro, porque ele tem que ter segurança. Isso é muito importante. Até voltando à situação dos pais. Quando eles sentem que o pai está valorizando o que a escola está fazendo, isso passa uma segurança enorme para ele. E quando ele se sente seguro, o aprendizado vem, sabe? Flui. Então, é por isso que esse link, né, essa ligação família e escola hoje tem que ser bem firme, saudável, uma ligação bem saudável. Perfeito. Eu só queria te fazer mais uma pergunta nesse contexto do profissional, que é uma dúvida que eu tenho. Como que fica? Existe algum tipo de cobrança para vocês, de vocês para vocês mesmos, no que diz respeito à forma, de que forma e se os alunos têm assimilado o conteúdo, né? Porque eu acredito que seja bem diferente, né? Na sala de aula, às vezes a troca é mais rápida, você consegue perceber mais fácil se o aluno está entendendo ou não. Existe, vocês têm se encontrado nessa situação? E se sim, como você acha que é possível superar isso? Olha, uma coisa que eu tenho feito, e é claro, né, respondendo a sua primeira pergunta, sim, a cobrança em relação, a dúvida, né, em relação se o aluno está aprendendo ou não, ela é permanente, independentemente da gente estar presencial dentro da sala com eles ou à distância como estamos nesse momento. Porque às vezes o aluno está olhando para você com uma atenção que você fala assim, entendeu tudo. E na hora de fazer atividade ele não faz nada. Aí você fala, ele estava em Marte, Júpiter, né? Só não estava conversando, mas estava ausente. Remotamente já é mais difícil de eu ter, né, esse insight olhando para o aluno. Então, o que eu tenho feito?
Eu fiz live essa semana com 2 turmas, com resolução de exercício. Eu passava o exercício para eles no PowerPoint e falava com eles, agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem. E eles faziam, eu falei, vão colocando ok aqui para mim quem foi terminando. Vamos corrigir. E aí, eles tiravam a dúvida na hora. Acertei todos, errei 1, errei 2, sabe? Então, isso funciona. Porque outra coisa que tem funcionado muito, a gente está em grupos de WhatsApp com eles. Porque na hora que eles começam a ver as atividades e eles têm dúvida, eles já perguntam. Hoje eu recebi uma foto de um slide que eu tinha colocado na aula e da atividade, e eu vi que estava com marca de borracha. Porque na hora que ela foi fazer a correção na live, ela viu que tinha errado. Então ela tirou e me fez a pergunta. E nós ficamos batendo papo ali, eu explicando para ela, ela falou, agora eu entendi, tá tudo bem. Então, a gente está procurando fazer dessa forma, o mais instantâneo possível, graças a Deus pelo WhatsApp, né? Porque ele está sendo muito útil nesse momento. Não, é exato. Pode falar. Não, eu falei assim, porque normalmente ele é usado só para socializar e a gente está fazendo um uso dele maravilhoso agora para ter esse feedback mais instantâneo. Que, inclusive, eu acredito que seja aí um debate sempre presente no curso de pedagogia sobre como utilizar as tecnologias na educação, né? De fato, agora está sendo imprescindível e algo que eu tenho, assim, vez em outra pensado comigo é que bom que a gente está passando por esse momento agora. Imagina enfrentar essa crise há 10 ou 15 anos atrás, onde a gente tinha muito menos recursos. Não tinha como, né? Você fazer nada pelo aluno. Apenas mandar umas folhas de atividade para ele teria que buscar na escola. Aquela velha lição, né? Sempre tentar olhar pelo lado positivo, né? Então vamos encarar dessa forma, né? Para tudo, né? Graças a Deus a gente tem aí as tecnologias para não nos deixar distantes e permitir que a gente continue uma série de atividades como a educação, que tem caminhado aí na medida do possível, né? É aquilo que a gente tem falado também aqui com relação até ao ensino remoto do Unifagoc, né? E a gente pode reafirmar aqui, por meio dos professores, por meio de cada colaborador, a faculdade Unifagoc tem feito o melhor que é possível fazer nesse momento, lançando mão aí das tecnologias e desses recursos que a gente tem. Com certeza. Eu acho assim, que a gente tem que pontuar uma coisa que parece assim que nós estamos deixando de falar daquele tipo de aluno que não tem acesso a toda essa facilidade tecnológica. Não é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar bem claro que o próprio governo do estado, ele está planejando uma plataforma para disponibilizar aulas para esse tipo de aluno. E eu acho que nós temos alunos, dentro da Unifagoc, por exemplo, que eles têm como ferramenta tecnológica o celular com um banco de dados. Então, o que a gente tem que fazer, e eu acho assim que as escolas públicas também, e o governo também está pensando dessa forma, é ver de que forma que você pode fazer a informação chegar até aquele celular sem gastar todo o banco de dados dele, sem gastar todos os créditos de internet que ele tem, mas que ele vá ter acesso. Porque a gente, da mesma forma que nós estamos conscientes de que nem todo mundo tem toda a parafernália tecnológica e todo o acesso com internet, 1000 gigas de internet, né? Nós também sabemos que praticamente todo brasileiro tem um celular, sabe? E que ele tem condição de receber algo naquele celular. Então, temos que fazer como você falou. Não vamos ficar só olhando negativamente. Vamos olhar de forma positiva o que pode ser feito. Porque quando você olha só procurando defeito, né, você não vê solução. Então, se a situação é essa, vamos olhar o que pode ser feito para minimizar o problema, sabe? Então, eu acho assim, a situação dessas famílias em casa não está sendo fácil. Então, o que podemos fazer para minimizar o problema? Organizar. A organização da casa é uma peça-chave, né? Para que 2, 3 filhos tenham o seu horário de estudo, com calma, tranquilidade, sem tumulto, um pode ajudar o outro, e aí as coisas
fluem, né? Que um dia a gente vai retornar e aí a gente vai lembrar disso e falar assim, nossa, sobrevivemos. E vamos contar essa história aí, né? Na hora que isso tudo Exatamente. passar. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que essa dica aí, ela serve para muitas coisas, muitos desafios que a gente está enfrentando aí, né? A gente fazer o nosso melhor, o melhor que a gente tem condição de fazer nesse momento. Né? Não tem coisa que não dá para discutir, a gente está submetido a isso, não tem que falar e tem que tentar resolver o melhor. E Patrícia, sabe uma coisa... Oh, desculpa. Uma coisa interessante, Felipe, assim, eu estava pesquisando, né, na internet algumas coisas. Várias plataformas de ensino que são pagas, elas abriram gratuitamente para as pessoas poderem acessar, sabe? Então, é assim, as pessoas estão colaborando de todas as formas possíveis. Tem muitos sites que eu indico para os meus alunos, por exemplo, que eles entram, eles fazem exercícios dentro, eles escolhem o grau de dificuldade do exercício, fazem o exercício e a resposta vem na hora. Então, ele tem o feedback na hora para treinar, sabe? Então, isso também é bom de você, dos pais saberem, de procurarem, pesquisarem. Se tiverem dúvidas, perguntem para os professores. Porque eu, por exemplo, eu posso indicar site de inglês e de português. E o professor de geografia vai indicar o de geografia, o de história, o de matemática. Né? Porque para eles poderem também ter um reforço ali de ajuda ali na hora de estudar, um extra, sabe? Então eu acho que isso também é bem interessante de ficar bem claro para todo mundo, né? Perfeito. Professora, eu queria te dar a oportunidade também, se tem mais alguma dica, mais alguma informação que você gostaria de passar, que a gente ainda não abordou, ou então reforçar alguma coisa aí. A gente está caminhando aí para os nossos momentos finais. A dica é essa que eu estava falando. No YouTube, por exemplo, para criança pequena, tem um canal muito legal que chama Palavra Cantada, que é muito bonitinho, sabe? Que assim, são músicas divertidas, educativas, bem criativas. Dentro de casa, depois com as crianças menores, usa revista velha que estava jogada, material, garrafa PET. Produzam, façam obras de arte dentro de casa, porque a arte, independentemente da forma como ela é feita, ela produz sinapses no cérebro da criança, sabe? Então a criança fica mais criativa, mais imaginativa, ela se distrai por um longo período de tempo fazendo aquela obra de arte linda ali. Para os mais velhos, sabe? Joguem a dedanha com eles. A gente não, sabe? Porque isso é vocabulário. É coisa que a gente não tem tempo. A gente não tinha tempo de fazer isso, sabe? E agora temos. Então, assenta num horário que está todo mundo dentro de casa, que já fez tudo o que tinha que fazer. Façam jogos, sabe? E aproveitem esse momento para se organizarem. Né? Porque e vocês vão saber, eu acho que todo mundo vai ver que quando as escolas retornarem e a vida voltar ao mais normal possível, todos nós vamos ser outras pessoas. Né? Com certeza, nossos filhos e nós mesmos vamos ter evoluído enormemente em todos os aspectos. Então, quanto mais vocês incentivarem seus filhos nesse momento, quanto mais vocês puderem disponibilizar para eles, né, o acesso e o elogio e o incentivo, melhor vocês vão estar fazendo por eles nesse momento e mais o crescimento deles vai aparecer assim, vocês vão ver. Muito bom, Patrícia, agradecer aí a você ter aceito o nosso convite, a todo esse conhecimento que você compartilhou. Eu fico muito feliz de poder conversar com você. Obrigada, Patrícia foi minha... isso que eu ia falar, a Patrícia foi minha professora na faculdade, e eu respeito demais todos os meus professores, a Patrícia também, por ter contribuído. Acho que é de fato uma profissão aí exemplar, né, que todo mundo precisa mesmo valorizar, porque ninguém
consegue aí se formar se não tiver um professor, né? Então, muito obrigado aí por ter compartilhado com a gente. Desejo aí muita força, muita resiliência para todos os professores, para você, Patrícia, nesse momento, que está sendo desafiador para todo mundo e para vocês também. Para os professores do Unifagoc, que a gente está acompanhando aqui, os bastidores, a gente está vendo também, assim, todo mundo com muita dedicação, suando, aprendendo. Acho que está sendo um tempo de muito aprendizado também para os nossos professores. Com certeza. Então, eu quero registrar aqui também, parabenizar os professores aí do Unifagoc. Para você que acompanhou a gente até agora, também agradecer a sua participação. Lembrando que essa live ela fica disponível aqui no Instagram pelas próximas 24 horas, então você pode reassistir ou compartilhar ainda. E nós estamos preparando todas as lives que estão acontecendo aqui e subindo também para o nosso canal no YouTube. Então, provavelmente aí na próxima semana essa live também vai estar no nosso canal no YouTube, você pode conferir aí no nosso site e nas nossas mídias sociais, que assim que a gente disponibilizar também nesse canal, a gente vai divulgar. Pessoal, muito obrigado, Patrícia. E obrigada até a próxima. Felipe. Até.